Interessante observarmos um episódio que está lá escrito no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Então, os discípulos, reunidos, Jesus ali com eles participam da ceia, da Páscoa, que era dos judeus, e na sequência Jesus de repente se levanta, ele se cinge com uma toalha, pega lá uma bacia com água e ele vai para lavar os pés dos discípulos. Lição de humildade, E se o mestre dá essa lição de humildade, que dirá nós? Por que sermos orgulhosos? Por que, queremos dizer que somos? Não. Nós devemos ser humildes, como humilde foi o nosso mestre, é o nosso mestre, com a humildade que ele ensinou, que ele deu exemplo. E ele então começa a lavar os pés dos discípulos naquela atitude tão humilde. E de repente, quando ele chega diante de Pedro que era, Pedro era de um temperamento assim explosivo. Pedro, ele era, não ficava quieto para nada, ele não se sujeitava a nada, ele tinha uma reação a cada acontecimento. E quando o mestre chega diante dele, com água, com toalha, ele fala: não, o senhor não vai lavar o meu pé, não, de jeito nenhum, Quem sou eu para que o senhor lave os meus pés? E Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte para comigo. Ah, Senhor, então me lava tudo, me lava o corpo inteiro. Jesus falou: também não é assim. Você já está lavado pela palavra, precisa apenas lavar os pés. E daí então ele consentiu que lavasse. Agora, por que lavava os pés? Naquele tempo, na Galileia e mesmo na Judéia, lá no sul, vocês sabem que as estradas, elas eram, não só as estradas, mas também como as ruas, o passeio público, era tudo de terra, era poeirento, e usava-se sandálias e caminhava-se a pé. Então, quando se chegava num determinado lugar, quando se entrava numa casa, a primeira coisa que tinha que fazer era lavar os pés, As mesas em que participavam de alimentação, as mesas eram baixinhas, não era como as nossas mais altas, com cadeiras, não, eram baixinhas, sentava no chão, esticava o pé, E aquele pé sujo. Então era costume, era necessário, que os pés fossem lavados, Por isso que se lavava os pés. E Jesus então, ele começa a lavar os pés, ele chega no Pedro, acontece aquele episódio, e daí ele lava os pés de Pedro, lava os pés de todos os seus discípulos, e daí ele fala: vós bem sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Meu irmão, minha irmã, não adianta a gente saber, não adianta a gente conhecer se a gente não colocar em prática. Não adianta nós sermos ouvintes da palavra de Deus se não formos praticantes. Não adianta a gente saber, nós temos que fazer, Então a lição de humildade de Jesus, ela nos leva a uma outra lição, a lição da obediência, a lição daquele que ouve, aprende e pratica. Então que nós sejamos, irmãos, irmãs, que nós sejamos humildes, que nós sejamos não apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. E daí nós estaremos agradando ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.